tudo bem com você? Tá começando agora mais um programa Vida e Saúde. É só hora de ficar bem juntinho comigo, é hora de ir pra cozinha, é hora de pensar em como você pode melhorar a sua vida e a vida de quem convive com você. Não importa se você tem muito ou pouco, não importa se você vive com muita gente ou vive sozinho, você pode sempre melhorar um pouquinho. E se você se sente fraco para isso, peça forças do Eterno, porque Ele é o infinito em poder e pode te ajudar também. O programa está começando, hoje a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo para as mulheres que acabaram de ter um bebezinho. Para você que está se preparando para esse momento especial da vida, o assunto de hoje é depressão pós-parto. Mas antes eu quero refletir com você sobre um trechinho importante, interessante que Ellen White escreveu a respeito das tribulações, das provações que a gente passa na vida. Presta atenção. As provações da vida são obreiras de Deus para remover de nosso caráter impurezas e arestas. Esse pensamento não tem nada a ver com o assunto de hoje, não. É um pensamento à parte, para você pensar aí na sua vida. O que é que anda te trazendo dificuldade? Deus pode usar essa dificuldade para melhorar o seu caráter, para refinar o seu caráter, se você tão somente se agarrar à força, se agarrar à mão poderosa desse Deus que a gente acredita, que a gente diz que vive no nosso coração. Que Deus te abençoe hoje. E depressão pós-parto é um assunto sério e para isso a gente trouxe aqui especialistas para falar do assunto. A gente está aqui com a psicóloga que veio lá do Cevisa, Marli Portugal. Obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E tem também a médica, a ginecologista, que é também muitas vezes terapeuta das pacientes, Cláudia Samaral, que também vem do Cevisa, ginecologista. Obrigada pela participação, doutora. Obrigada, querida, pelo convite. Você sabe que depressão pós-parto precisa sim de ajuda, merece atenção. A gente vai conhecer quais são os sintomas, por que as mulheres que desejam um filho, sonham e vivem esse momento especial da vida podem sim se entristecer e podem sim ser diagnosticadas com depressão pós-parto. E o que fazer diante dessa situação? Esse é o assunto do Vida e Saúde hoje, que também precisa saber o que você pensa sobre isso. Qual é a sua história? Como é que você venceu? Como é que você buscou ajuda? O que foi válido para você? O que você não faria nunca mais? Conta aí pra gente, acesse o nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. E a receita de hoje, gente, é um delicioso arroz rico cremoso. Dá uma olhadinha aqui nesse prato que a gente preparou. Riquíssimo mesmo, em nutrientes, em cores, em texturas e em sabor. Eu já dei uma provadinha, posso dizer que tá incrível. Anota aí os ingredientes dessa receita. 2 xícaras de arroz integral já cozido, 1 xícara de arroz negro também cozido, meia xícara de castanha de caju deixada de molho, e a gente vai fazer um creme com isso aqui, 1/4 de xícara de água, também um dente de alho amassadinho, um pedacinho de gengibre, cheiro verde, meia xícara de milho, meia xícara de cenoura, abobrinha e um pouquinho de óleo para refogar, bem pouquinho, tá bom? E sal para temperar tudo isso aqui. Que promete, delícia, hein? Promete essa receita. Marli, queria começar com você, por favor, explicando pra gente o que é depressão pós-parto e se tem diferença de uma depressão pós-parto para uma psicose pós-parto. Sim, então a depressão pós-parto é um estado constante de uma tristeza assim intensa, assim, constante, que eu falo há mais de 3 semanas. Então a mulher que está com sentimento de tristeza e desesperança, desespero há mais de 3 semanas, isso sim pode ser uma depressão pós-parto. Significa alguma coisa. Significa que tem alguma coisa errada aí, que é uma depressão pós-parto. A diferença entre uma depressão pós-parto e uma psicose, uma depressão que é um estado mais grave, é a mulher, quando ela está com uma depressão pós-parto, com uma psicose, é porque ela tem delírio e tem alucinações. Então aí precisa da ação medicamentosa, é algo muito grave, porque pode levar a mulher a cometer um assassinato, por exemplo, um suicídio. Tá correndo risco de vida mesmo, ela e quem tá por perto também. Exatamente, então precisa de da ajuda de um médico, né? Vamos falar assim em termos de estatística, quantas mulheres sofrem de depressão pós-parto? Então, é cerca de 40% das mulheres.
Então, a cada 10 mulheres, 4 sofrem. Então, é para a gente, então, se atentar e entender um pouquinho mais sobre isso para se cuidar. Normalmente, a paciente que fez o pré-natal certinho, doutora, o médico mais atento, ele já vai, assim, ver e pressentir até uma predisposição a essa paciente que a depressão pós-parto. Como é que essa depressão pode se desencadear de fato? Eu acho importante, primeiramente, avaliar se essa gestação foi desejada ou não. Porque há muitos casos que veio de uma hora para outra. A paciente ou não tomou o anticoncepcional, ou engravidou do namorado, ou não estava preparada para aquela situação. E no momento que tu passa 9 meses com o bebezinho, ela tem um tempo para se preparar para isso. Mas se já tem 1 ou 2 filhos, é uma situação que não queria mais filhos e agora já está aqui. Uma paciente que antes de engravidar, ela já tinha algumas alterações mentais e emocionais, paciente que já tomava remédio para ansiedade ou para depressão, ela tem uma chance, ela é mais propensa a poder desenvolver depois essa depressão pós-parto. Então, eu acho importante saber avaliar o relacionamento dela com o marido perante esta nova fase, porque a gestação é uma coisa maravilhosa, as transformações... Mas às vezes ela não está vendo isso. Mas acontece também da paciente ter desejado o bebê, ter se preparado e mesmo assim sofrer de depressão pós-parto? Sim, isso pode acontecer, principalmente porque isso acontece também muito com mulheres profissionais. Porque ela tinha uma vida muito ativa, ela fazia muitas coisas e de uma hora para outra parou. Primeiramente, ela parou 1 mês antes, ou tem pacientes que trabalham de manhã e à tarde entram em trabalho de parto. E elas querem, tem muitas pacientes que ainda querem o parto normal. Que bom aquela paciente que ainda quer o parto normal, que eu estimulo, com certeza. Mas assim, doutora, eu estou trabalhando, eu sei que gravidez não é doença, e não é doença. É um estágio, é uma fase maravilhosa na vida da mulher. E trabalhou até o final. Aí depois, um bebê nasceu, entra na licença maternidade, aqueles 4 meses. Elas ficam apavoradas, porque elas querem voltar ao trabalho. Tem pacientes assim que são viciadas no trabalho e às vezes altera completamente. Eu tô rindo aqui porque existem pessoas que não conseguem nem curtir aquele momento, se prepararam, têm condições financeiras. É importante lembrar que a depressão pós-parto, ela não escolhe classe, raça, condição socioeconômica, não importa. Não importa. E às vezes é uma paciente que já teve depressão. Então, se ela já teve depressão, talvez na gravidez ou antes da gravidez, com aquela mudança, isso pode acentuar e pode trazer, então, a depressão. Tá. Vamos pensar em coisas que você pode fazer em casa e também para ajudar a passar esse período de turbulência, de adaptação, especialmente a mulher precisa entender que essa fase é uma fase difícil, sim. Você está se adaptando, o bebê está se adaptando ao mundo aqui fora também. Vai passar. Repete isso aí que realmente ajuda. Certo. E você pode também fazer uma receitinha. Daqui a pouquinho eu quero falar um pouquinho com as duas aqui sobre a rede de apoio, a importância da rede de apoio nessa questão da depressão pós-parto. Mas você pode fazer uma receitinha, como que a gente vai ensinar hoje aqui. Primeira coisa, senão a gente vai passar o programa sem fazer. Não posso, meninas. Vou fazer o creme de castanha de caju, que é super simples. Eu deixo a castanha de caju de molho por mais ou menos a noite toda, se você puder, ou mais ou menos 4 horas, até que ela fique bem macia. E aí bato no liquidificador com esse 1/4 de xícara de água, até virar um creme. Olha só. Enquanto isso, eu refogo. Essa é uma receita que dá para ser feita com aquele restinho do arroz integral ou com um arroz que você preparou e fracionou em quantidades e deixou no congelador. É excelente, porque o arroz precisa estar cozido. Então, eu vou aquecer a panela. Como a castanha de caju já está bem macia, olha que simples. Ela bate rápido. Ela bate rápido. Eu vou deixar um pouquinho mais triturada. E aí refogo o alho e o gengibre aqui nessa panela. Vou ralar o gengibre, que dá um toque todo especial para essa receita. Gengibre dá picância, dá um sabor exótico. A mulher com depressão pós-parto muitas vezes não se alimenta direito, porque às vezes não tem ninguém para cozinhar para ela.
Não tem tempo porque o bebê demanda toda a atenção. Agora já tá bom. Mas é importantíssimo porque é do alimento. Ela tá amamentando, provavelmente, muitas vezes tá amamentando, e o gasto energético precisa ser reposto com alimentação boa. Por isso que é importante o suporte de alguém em casa ficar fazendo alimentos saudáveis, o horário certo das refeições. Então, isso faz parte do pós-operatório, nós podemos dizer assim, o pós-parto. Mas deixa eu te falar uma coisa, nem todo mundo, Marli, tem condições de ter, por exemplo, uma ajudadora, uma faxineira, uma pessoa, uma babá, ali, alguém para cuidar, uma cuidadora. Quem que pode ajudar a gente nessas situações? Em primeiro lugar, o marido. Marido? Marido. Mas o marido trabalha. Isso. A mãe, Marli. A sogra. A irmã. Ou irmãos, né? Irmã. Alguém. Alguém da família. Tem que ser humilde nessa hora para aceitar ajuda, porque Isso, você... exatamente. Às vezes a pessoa não se dá bem com todo mundo da família, mas ela precisa entender que ela não é autossuficiente. Ela precisa, todo mundo Esse é o momento precisa que ela de alguém. precisa, né? E se ela aceita, é bem-vindo e ela colabora. Porque se a mulher, nesse momento, ela quer direcionar tudo, ainda mais se tiver numa depressão, ela não vai dar conta. Tá. E aí ela interpreta errado, que ela não consegue, que ela é incapaz. E é uma situação. Gostei disso. Então ela não recebe essa ajuda porque às vezes ela se afasta, ela não quer, ela impede ajuda e aí depois ela não dá conta. Então realmente ela precisa, às vezes, de uma terceira pessoa para abrir os olhos dela. Em geral, eu digo que os primeiros 15 dias são muito importantes, porque ela chegou em casa agora. Então, é importante ela ter o tempo de comer, o tempo de tomar banho. Então, esses suportes, 15 dias iniciais, no máximo 3 semanas. Depois a avó pode ir embora, a sogra, porque tu tens que te adaptar, a vida anda. E aí, vai com dificuldade? Vai, mas aí tem na hora de chegar e encarar. Então, tem alguns casos também que às vezes o suporte fica 3 meses e aí ela não consegue, poxa, esse é o meu filho, eu tenho que dar conta e a vida tem que continuar. Eu lembro quando eu ganhei a minha primeira filha, a mãe assim Primeira viagem? Primeira viagem. Enquanto eu estava ali no hospital, olha o que eu pensava. Eu pensava, como eu vou fazer para ficar uma noite inteira sozinha com essa criança? Eu não vou conseguir. E aí bateu um desespero muito grande, mas quando fui para casa, tive a ajuda do meu marido, da minha mãe. Aí quando eu fui pegando o bebê e fui me relacionando, tudo foi se encaixando. Mas no primeiro momento, dá desespero. Dá aquela sensação de, e agora? E agora? Gente, olha, eu tô refogando então o nosso creme de castanha de caju que foi colocado aqui para bater. A gente acabou de preparar, super simples, ele tá bem espesso. Agora eu vou dar essa temperada, vou deixar ele pegando o saborzinho do alho refogado, um pouquinho de sal, porque a castanha que eu bati não tinha sal nenhum. Olha, é rapidinho mesmo. Olha que creme maravilhoso que a gente tem aqui. É o seguinte, existem também alguns, voltando na questão alimentar, né? A gente sempre volta. Atividade física às vezes não é possível nessa fase, que a mulher às vezes está voltando de um pós-operatório, ela está naquela fase de adaptação, está sem dormir. Mas ela pode caminhar, colocar o bebezinho no carrinho, ir ao parque, tomar o sol, vitamina D. Tá. Muitas pacientes hoje em dia têm a vitamina D baixa, então é importante, isso vai fazer muito bem para o seu restabelecimento. Tá. Bem no comecinho, assim. E os alimentos também são importantes. Com certeza. Alimentos ricos em nutrientes, vitamina B6, que é super importante. Tem alimentos integrais, oleaginosas, castanhas. Então, a paciente tem que comer muita fruta, ela tem que evacuar todo dia. Tem muitas pacientes que reclamam que o hábito intestinal está alterado, está com o intestino preso. Então, tem que comer mais frutas. Uma adaptação. É adaptação. E a paciente que fez cesárea? Mais ainda, eu digo que no pós-operatório é muito importante a paciente comer mamão, usar a semente do mamão, não precisa mastigar, come uma fatia de mamão com uma colher da semente, tá. ameixa preta, fazer que nem tu fizeste com a castanha, viu, Teru? Tá. Pega 6 ameixas pretas, deixa dentro do copo com água para dormir a noite toda, no outro dia de manhã bate com uma banana, com uma colher de mel. Muita coisa. Então são coisas simples que a gente pode fazer para que o intestino possa dela funcionar perfeitamente. Então são coisas simples e que eu acho que as pacientes podem fazer para poder melhorar ajuda um pouco, a qualidade de vida bem
né, no momento crítico, né? Um momento muito crítico. No comecinho da vida com essa criança. Bom, e falando nisso, a gente vai ver agora o quadro Raio-X sobre alimentos que ajudam no processo, que ajudam alimentos considerados antidepressivos. Olá, tudo bem? Meu nome é Cíntia Maureen, eu sou nutricionista e no quadro Raio-X de hoje nós vamos ver quais são os alimentos que contribuem para a prevenção e tratamento da depressão. Nós sabemos que hoje em dia a depressão tem acometido muitas pessoas ao nosso redor, muitas vezes até nós mesmos estamos mais deprimidos, mais tristes, e esses alimentos que nós vamos conhecer hoje, muitas vezes nós já conhecemos, eles vão contribuir para a melhora desses sintomas que tanto colocam a gente para baixo, da tristeza, choro fácil. Então nós vamos começar hoje com as frutas e os vegetais. Todo alimento natural, todo alimento minimamente processado, ele tem a sua parcela de contribuição para a prevenção da depressão. Então aqui as frutas, as verduras e os legumes, eles são riquíssimos em antioxidantes que vão contribuir para a melhora da nossa saúde mental, do estresse, ansiedade, depressão também. Eles têm os fitoquímicos que contribuem também para a diminuição dos sintomas da depressão. Por isso que é importante, toda vez que consumirmos os alimentos vegetais e as frutas, legumes, verduras, nós escolhermos pelo menos 5 cores ao dia, porque dessa forma nós teremos uma oferta variada de fitoquímicos e nutrientes, contribuindo para a saúde geral, principalmente para a nossa saúde aí mental, no caso da depressão. O alface vale a pena a gente destacar porque ele é um calmante natural. Então fazer uma saladona de alface com um pouquinho de tomate, cenoura e outras folhas vão contribuir muito para que a gente tenha uma saúde mental e uma depressão diminuída também. Nós temos aqui as frutas secas e as oleaginosas, que são riquíssimas em vitamina B1, contribuindo diretamente no nosso sistema nervoso e metabolismo, ajudando também a diminuir os sintomas da depressão e conferindo maior bem-estar, melhorando o ânimo, melhorando o bom humor também. E por fim, nós vamos ressaltar aqui as leguminosas, que nós temos no caso a ervilha, mas o grão de bico também contribui para o tratamento da depressão, semente de chia, a linhaça e a aveia especificamente, porque a aveia, assim como o alface, age como um calmante natural, fazendo com que o nosso sistema nervoso fique mais tranquilo, e a chia e a linhaça, elas são riquíssimas em ômega 3. E o ômega 3 já foi comprovado cientificamente que ele tem uma influência muito grande no tratamento e prevenção de depressão também. Então nunca se esqueça, ômega 3, alimentos vegetais naturais e a aveia vão trazer um benefício aí na prevenção e tratamento da depressão muito grande. Espero que vocês tenham gostado das dicas, até a próxima. Gostei das dicas, obrigada. Lá do Cevisa também, Sim, o Cevisa está todo isso presente mesmo. aqui no Vida e Saúde. Quero saber o seguinte, parece que algumas mulheres têm mais propensão à depressão pós-parto. Dá pra gente dizer isso, Marli, ou não? Não tem nada a ver? Olha, as mulheres que São mais deprimidas, mais melancólicas ou não? É porque já tem casos na família, né? Uma família que já teve, tem várias mulheres com depressão, é uma pessoa que é extremamente negativa. Essa mulher, ela tem uma propensão maior, sim, para ter a depressão. E a gente, de novo, volta no histórico do pré-natal. Uhum. Se teve um quadro de rejeição ou de uma gravidez assim, não planejada, né? Planejada. E também se ela já teve depressão pós-parto num parto anterior. Não quer dizer que necessariamente ela terá de novo, mas ela tem uma propensão também maior. Tô adicionando agora, coloquei o milho, é muito simples, é uma espécie de risoto. Eu coloquei o creme, os 2 tipos de arroz, a cenoura, milho, abobrinha, se você quiser colocar uma berinjela também fica gostoso. E cheiro verde, só misturar tudo, corrige o sal e tá feito o nosso prato maravilhoso. A cenoura Arroz cozida, rico. Teru. Cenoura cozida. Cenoura Abobrinha, cozida em tudo cozido, cubinhos, tudo. tudo pré-cozido, mas tá tudo bem ao dente, nada muito derretido, tá? Agora é só misturar e a gente vai servir isso. Tá tão nutritivo, que maravilha. Vamos pensar agora nas pessoas que convivem com essa... Como é que a gente
a Marli falou que é super importante detectar, as pessoas às vezes não percebem. A própria pessoa é muito difícil ela detectar que ela está com um problema. Pela interpretação equivocada que ela tem de si mesma. Tá. Então, quem está no mesmo contexto que essa pessoa, então, o marido, ou se a pessoa mora com a mãe, né? Quem estiver convivendo, é importante ficar de olho, né? Se alterou a atividade daquela pessoa, né? Se a rotina, por exemplo, se ela não está dando os cuidados necessários para o bebê, né? Então, procurar saber o que está acontecendo e alertar. Olha, vamos procurar um médico, como a doutora falou, ao ginecologista, porque tem alguma coisa errada. A doutora Cláudia falou uma coisa aqui que eu achei interessante, que às vezes a mãe que está com um bebê recém-nascido ali, ela tem uma vida tão ativa. Eu pensei no caso de médicos que cuidam de tanta gente e às vezes se sentem desamparados nesse momento. E é difícil ser paciente. Como é que foi com você? Eu falo isso, olha, foi bem difícil porque logo assim, no começo da minha gestação, eu fui embora para a África, eu morava em Moçambique. Então eu fiz todo o meu pré-natal lá, quando faltava 1 mês e meio para o bebê nascer, eu retornei ao Brasil, terminei meu pré-natal aqui e o meu marido voltou para o Brasil, estava fazendo mestrado na voltou época para lá no Moçambique. Isso, ele voltou para fazer o mestrado aqui para o nascimento do bebê. Então, o bebê nasceu, em 15 dias ele foi embora. Então, assim, eu estava na casa de outras pessoas, pessoas maravilhosas, amigas minhas, muito queridas, que me cuidaram. Então, eu fiquei 15 dias na casa de uma amiga, depois 15 dias na casa da outra. Fiquei 15 dias na casa da sogra, que também ajudou muito. Então, assim, sogra ajuda, em muitas situações elas ajudam. Então, assim, depois, com 45 dias, eu retornei para lá. Então, nos 15 primeiros dias, foi assim, uma coisa... Quando a paciente chega para mim e fala, eu digo assim, eu te entendo, porque eu queria só chorar, mas eu queria... Por que eu queria chorar? É porque eu queria dormir. Eu amava o bebezinho, eu amo meu filho, sabe? Eu estava feliz porque ele nasceu perfeito, sem problema nenhum. Mas eu queria só dormir. Então, é importante, assim, para as mulheres que estão me assistindo agora, saber que isso é uma coisa normal, nós precisamos dormir. Nós precisamos tomar banho e não com o bebê dentro do banheiro, sabe? Ter alguém para cuidar do bebezinho lá fora. E eu trato de pacientes que às vezes dizem assim, doutor, eu coloco ele no bebê conforto e ele vai para o banheiro. Para as minhas necessidades fisiológicas, não é nem para o banho, porque ela não tem ninguém para deixar o bebê. Então, isso dá um nó na cabeça da mulher, que ela fica... Exausta. Muito exausta, ela fica sem energia, ela entra assim numa fadiga, é uma coisa extrema. Então isso é importante, eu acho que a mulher tem que saber que ela pode muita coisa? Pode, mas ela não é toda poderosa. Então tem fases na vida que a gente precisa de ajuda. Em primeiro lugar, a quem? Ao marido. Então se o marido chegou, ele trabalhou o dia inteiro, mas ele também pode trocar a fralda do bebê. Maridos que estão me escutando, o neném não quebra. Ai, doutora, mas ele é muito pequenininho, 3 quilos de carne. Ele é pequenininho desse tamanho, mas não quebra, então ajuda. Se não vai trocar a fralda, segura pelo menos pra mãe, por 15 minutos, 20 minutos pra ela tomar um banho. Pra ela ir pro banho, ficar 20 minutos no banho, pra ela ir no cabeleireiro, mulher gosta de se cuidar, fazer as unhas. Então, é uma coisa importante que os familiares podem ver. Porque quando a mãe não quer tomar banho, quando a mãe não tem aquele prazer, eu vou tomar um banho, alguma coisa está errada. É uma luzinha vermelha ali, é uma luzinha, alerta. Ela não quer se cuidar, passar um batom, arrumar o cabelo, ela não quer fazer mais nada. Ela fica com aquele cabelinho preso, assim, o chinelinho de casa e não sai, ficou uma semana sem olhar para a rua. Então, alguma coisa está errada. Então, eu acho sinais de alerta. Eu acho que são sinais de alerta que a família deve ficar de olho para saber o que está acontecendo e buscar ajuda. E buscar ajuda, e buscar ajuda. Gente, olha como é que ficou o nosso prato de arroz rico com legumes. Olha que lindo. Eu vou completar com uma salsinha que eu vou pegar aqui só para enfeitar um mimo. E eu quero convidar vocês para sentarem à mesa, porque agora é hora também de ouvir as dicas. Porque em alguns casos... Aquela paciente que já tinha um quadro mais assim depressivo antes mesmo do nascimento do bebê, ou aquela que se tornou, caracterizou, mas diagnosticou depressão pós-parto, ela pode às vezes precisar de um medicamento, mas existem alguns cuidados que a gente pode tomar, como por exemplo, eu posso pensar aqui em passeios diários, aquela amiga que tem mais intimidade, vai pegar essa mãe, vai pegar esse bebê, vai dar uma volta no parque, tomar um sol. Que outros cuidados dá pra gente incrementar ao tratamento médico? Logo assim, no pós-parto,
é difícil ela ficar sem bebê, porque não tem como ficar. Porque o bebê de 3 em 3 horas ele tem que amamentar. Às vezes até mais, né? Se for um bebê que nasceu de baixo peso. Então dependendo disso. Mas eu tô dizendo, não tem como separar muito o bebê. Mas este programa que tu falaste, de visitar uma amiga que também tem bebê pequeno, aquelas conversas de mulher para mulher, sabe? Coisas, como é que tá acontecendo? O bebê tá chorando muito, como é que tá a noite? Teu marido ajuda? Aqueles papos assim, é uma coisa que vai fazer com que a mulher alivia pelo menos na Marli. Demais. Sabe uma coisa muito importante que a gente precisa falar? É que se você está com esses sintomas, não se culpe. Isso é uma doença, não é que você está sendo uma má mãe, que você não ama o seu filho. Os parentes, por favor, não julgue. Né? É uma doença, é só procurar o tratamento e vai passar. Porque tem solução. Tem solução. Mais alguma dica, doutora, que você dá aí para fora do consultório? Olha, vamos voltar novamente ao equilíbrio em todos os aspectos. Então, é importante a paciente fazer uma dieta equilibrada, ela ter um tempinho para fazer uma hidroginástica. Gente, olha, se ela conseguir alguém para cuidar do bebê, e se ela tiver alguém dentro de casa, ou uma sogra, ou uma mãe, ou uma amiga, de poder ter aquele tempinho para ela, sai com o bebê também. Alguém ficou com o bebezinho e tu vai ter um momento de fazer uma hidroginástica ou uma academia. Legal, legal. Isso vai ajudar completamente junto com a dieta. Dieta equilibrada, tomar sol, água, ela precisa comer aveia. Olha que a Cíntia falou, que interessante. Eu achei ótimo. A Cíntia tá gravidinha. Linda. Então, são coisas que a gente deve fazer que vai dar um equilíbrio melhor para essa mamãe no comecinho dessa nova vida. Eu queria dar uma dica também muito importante, de ter pensamentos positivos. Porque, queridos, são os nossos pensamentos que desencadeiam tudo em nossa vida. Então, um momento é um momento muito lindo da vida. Mas se você olha para aquele bebê e imagina, né, tem um pensamento negativo, o sentimento vai ser negativo. O comportamento vai ser destrutivo. Então, confronte um pensamento, né, e fale com Deus, agradeça pela oportunidade. Busque pessoas positivas também para ficar perto de você. Exatamente, isso vai mudar tudo. Eu já provei, tudo. Não aguentei aqui, gente. Tá muito bom, cremosinho, que delícia. Faz aí o seu e conta pra gente como é que saiu. Muito gostoso. O programa foi muito bom, meninas. Cláudia, Marli, obrigada por colaborarem com a gente assim, com informações tão preciosas que podem fazer diferença aí na sua vida também. Eu espero logo visitar o serviço e logo tê-las aqui novamente. Com certeza. Combinado? Uma semana lá descansando e relaxando. Voltarás uma nova mulher. Você também vai conhecer o serviço. Um abraço, até o próximo programa. Tchau!